Fala, fera! Nesse vídeo serão resolvidas algumas questões de concursos sobre memória virtual. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Vem com a gente e seja fera você também! Questão 1, a OCP 2020. Assinale a alternativa que apresenta uma estratégia implementada nos sistemas operacionais para proporcionar a execução de programas maiores do que a memória física de um computador do tipo PC. Letra A, buffer. Letra B, cache. Letra C, swapping. Letra D, memória virtual. Letra E, spool de impressão. Vamos analisar as opções. Letra A, buffer. Buffer é uma região da memória RAM utilizada para armazenar temporariamente os dados de dispositivos periféricos. Esta técnica é conhecida como buffering. Logo, essa opção está incorreta. Letra B, cache. Nós já vimos nos vídeos anteriores que a memória cache é uma memória intermediária entre os registradores e a memória RAM, e que a memória cache pode ficar tanto no processador como na placa-mãe, e é utilizada para aumentar a performance do processador ao armazenar os dados mais utilizados por este. Logo, esta opção também está incorreta. Letra C, swapping. Swapping é uma técnica utilizada na implementação da memória virtual. Esta técnica consiste em transferir os dados da memória principal para a memória secundária, processo conhecido como swap out, e, quando possível e necessário, transferir esses dados de volta da memória secundária para a memória RAM, processo conhecido como swap in. Essa movimentação de dados entre a memória principal e a memória secundária consiste no swapping. Logo, essa não é a estratégia utilizada para proporcionar a execução de programas maiores do que a memória física. Apenas consiste em uma técnica que faz parte desta estratégia. Desta forma, esta opção também está incorreta. Letra D, memória virtual. Nós vimos no vídeo anterior que a memória virtual consiste na utilização de memória secundária, ou seja, do HD ou SSD, como uma extensão da memória RAM, e é utilizada quando não há mais memória RAM suficiente para carregar todos os programas em execução. Em um computador, os dados para serem processados precisam ser carregados da memória secundária para a memória RAM. No entanto, em algumas situações, a memória RAM existente no computador pode não ser suficiente para armazenar todos os dados. Já prevendo esta possibilidade, os sistemas operacionais reservam uma parte da memória secundária para ser utilizada como memória RAM. Essa estratégia é conhecida como memória virtual. Desta forma, a memória virtual permite a execução de programas maiores que o suportado pela memória RAM, ao utilizar uma parte da memória secundária como se fosse uma extensão da memória RAM. Assim, os dados dos programas em execução, que precisam ser executados com maior prioridade, ficam carregados na memória RAM, e os dados com menor prioridade ficam armazenados na memória secundária, na área reservada para uso como memória virtual, podendo ser feita a troca desses dados entre a memória RAM e a memória secundária conforme a necessidade do programa. Essa troca de dados entre a memória RAM e a memória secundária, na estratégia de memória virtual, como vimos, é a técnica chamada de swapping. Logo, esta é a opção correta. Vamos analisar a última alternativa. Letra E, spool de impressão. O spool de impressão também é conhecido como fila de impressão. Ele consiste em um espaço na memória RAM do computador onde ficam armazenados em fila os documentos enviados para impressão. Desta forma, sempre que é solicitada a impressão de um documento, os dados do documento que será impresso são armazenados no spool de impressão, até que sejam de fato impressos. Logo, essa alternativa também está incorreta. Questão 2, a OCP 2020. Técnicas de gerenciamento de memória virtual possibilitam um maior número de processos compartilhando a memória principal. Qual técnica consiste em dividir o endereçamento virtual em blocos de tamanhos diferentes? Letra A, segmentação. Letra B, trashing. Letra C, paginação. Letra D, realocação. Letra E, mapeamento. Como vimos, a memória virtual consiste na utilização da memória secundária, HD ou SSD, como uma extensão da memória RAM quando não há mais memória RAM suficiente para carregar todos os programas em execução. Há duas formas principais de implementar a memória virtual, que são a paginação e a segmentação. Na paginação, a memória física, ou seja, a memória RAM,
e a memória virtual são divididas em blocos de mesmo tamanho, chamado páginas. Já na segmentação, a memória física, ou seja, a memória RAM, e a memória virtual são divididas em blocos de tamanhos diferentes, chamados segmentos. Logo, a alternativa correta é a letra A, segmentação. E aí, gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe o seu like e se inscreve no canal para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo lá!